Quer saber se você precisa fazer ginástica íntima? Então pega um papel, uma caneta e anota aí, porque a gente vai fazer um teste bem rápido. Muita gente me pergunta se precisa fazer a ginástica íntima. E para sanar essa dúvida de vez, eu vou fazer um teste com vocês. Então, pegou papel e caneta? Pega aí e anota. Porque se eu perguntar alguma coisa e essa resposta for sim, você precisa fazer ginástica íntima. Tem até vídeo aqui sobre ginástica íntima, para quem nunca ouviu falar, tá? Então é a ginástica dos músculos do assoalho pélvico. Para quem não conhece ainda, esses são os músculos do assoalho pélvico feminino e tem vídeo aqui no canal. Então dá uma olhada que você vai adorar. Então vamos ver quem é que precisa fazer de verdade a ginástica íntima. Na verdade, quando eu falo ginástica íntima, é uma maneira assim mais coloquial, mais popular de chamar fisioterapia pélvica, porque essa sim é muito importante, né? E para ficar assim de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, eu dei esse apelido para fisioterapia pélvica chamado ginástica íntima, mas o nome oficial é fisioterapia pélvica, a fisioterapia que trabalha com esses músculos que eu acabei de mostrar para vocês, os músculos do assoalho pélvico, ou seja, que vão desde o clitóris até o ânus, músculos muito importantes para a nossa saúde íntima, para a nossa saúde da vulva, da vagina, nosso prazer e também para conter algumas coisinhas aí, para a gente não ter algumas surpresas desagradáveis das quais eu vou falar agora nesse teste. Então anota aí. Se você perde ou já perdeu urina, você precisa fazer a ginástica íntima. Por quê? Porque esses músculos são treináveis e quando você faz a ginástica íntima, ou seja, a fisioterapia pélvica, você melhora a ativação, a coordenação desses músculos. Então, para você que já perdeu ou que perde urina, lembrando que a perda de urina é qualquer perda, tá, gente? Desde uma gota até uma perda maior. E não são só as pessoas que perdem urina que devem fazer a ginástica íntima. As pessoas que perdem gases, né, que perdem fezes, sabe? Um sujinho na calcinha. Então, devem procurar também a fisioterapia. Essa perda ela pode ser progressiva, então é bom que procure logo para fazer esses exercícios e evitar uma perda maior no futuro, né? Ou prevenir essa perda de gases e de fezes que pode acontecer com muitas mulheres, infelizmente. Então, se você está nesse grupo, procure a ginástica íntima. Outro grupo que merece atenção aí é se você, por exemplo, vai ter um bebê. Se você vai ter um bebê ou se você também já teve um bebê, você merece procurar a fisioterapia pélvica, ou seja, a ginástica íntima, para fazer o fortalecimento dessa musculatura. Porque imagina, gente, carregar 9 meses um bebê, esses músculos eles funcionam como se fosse uma rede que segura a bexiga, o útero e o reto. Como o útero vai crescer muito, esses músculos precisam estar super tônicos para aguentar esse peso e para evitar, por exemplo, a incontinência urinária, que é a perda do xixi durante a gestação e no pós-parto. Aliás, é muito comum, cerca de 40% das gestantes pode perder urina. E eu estou falando de gestação, não estou falando de via de parto, tá? No pós-parto também é importante a mulher fazer a fisioterapia pélvica, ou seja, fazer a ginástica íntima. Por quê? Porque tem que equilibrar esses músculos para começar, por exemplo, a atividade física. Além disso, a gente vai olhar também o equilíbrio entre o abdômen e esses músculos do assoalho pélvico, para que você, quando recomece a sua atividade física, comece de uma maneira segura, sem trazer nenhum perigo para essa região. Então, se você teve bebê ou se você vai ter bebê, procure fazer a ginástica íntima. Outro grupo também que é importante fazer são as mulheres que estão na menopausa. Até porque existe uma coisa chamada síndrome gênito-urinária da menopausa. O que é isso? Né? Na menopausa isso pode acontecer com a mulher, ou seja, a atrofia vaginal, que é o ressecamento vaginal, a dor na relação sexual devido a esse ressecamento, a incontinência urinária por conta principalmente da diminuição do estrogênio, que pode facilitar a mulher perder urina, principalmente a incontinência por esforço, aquela da tosse, do espirro. Então é muito importante que a mulher fortaleça o assoalho pélvico. E dá pra gente entender, né?
Todo o corpo da gente, todos os músculos, com o passar do tempo, com a idade, eles vão ficando mais flácidos, perdendo colágeno, elastina, e isso acaba, obviamente, afetando a tonicidade deles, né? Eles ficam mais flácidos, acabam afetando a tonicidade e afetando também a questão da força, a questão de ter maior tendência algumas questões que estão envolvidas com a falta de ativação desses músculos, como por exemplo a incontinência urinária, a incontinência fecal. Então nessa idade, principalmente, eu acho que assim, pode fazer o quanto antes, tá, gente? Não precisa chegar na menopausa, o quanto antes você já pode fazer a ginástica íntima. Bem, anota aí, se você, por exemplo, sente um peso vaginal, você também deve fazer a ginástica íntima, porque esse peso vaginal pode ser o prolapso. O prolapso é quando há uma queda, ou da bexiga ou do útero ou do reto. Então é quando o órgão desce um cadinho, né? E isso causa um desconforto. Então às vezes na hora do banho a mulher sente uma bola, né? Não precisa ser uma super bola, mas uma bolinha ali na área vaginal, e ela fala, ai, que coisa estranha. No final do dia sente um peso vaginal, e isso pode ser o prolapso. Então, para evitar isso, e mesmo quem tenha, né, esse peso, é sempre bacana fazer para melhorar o reforço dessa musculatura, que, como eu disse para vocês, é uma rede que sustenta a bexiga, o útero e o reto. Então, importante você fazer. Se você faz também, olha aí, outra situação. Se você faz atividades físicas que são muito vigorosas, ou pegando muito peso, ou se tem muito salto, por exemplo, né? Então, por exemplo, se você faz jump, se você faz o crossfit, se você faz musculação pesada, se você é uma atleta de elite, você merece, deve, de verdade, fazer a fisioterapia pélvica, ou seja, fazer a ginástica íntima para evitar todas, principalmente, né, todas as repercussões que pode ter nessa área, e principalmente a incontinência urinária. Geralmente a incontinência urinária mais comum nessas mulheres é a incontinência de esforço, né? Então quando a pessoa faz um esforço, ela perde urina. Então é importante que essas mulheres também fiquem de olho nessa região e procurem um fisioterapeuta pélvico para fazer a ginástica íntima. Outra pessoa que deve fazer a ginástica íntima é aquela mulher que sente a vagina flácida e com isso sente menos prazer na relação. Então, essa mulher deve fazer. Por quê? A contração desses músculos também está ligada na ereção do clitóris. O clitóris está bem aqui, né? Bem no início aqui, né? A cabeça do clitóris. E esse órgão, que é um órgão muito importante para o nosso prazer, ele precisa de sangue para ficar em ereção. Então, são muito importantes os exercícios para manter o contato entre a vagina e o pênis, a vagina e o dedo, a vagina e o objeto. Ou seja, dar maior sensibilidade para essa vagina. Inclusive, é uma queixa muito comum na menopausa, a perda da sensibilidade. Olha aí, mais uma vez, a importância dos exercícios do assoalho pélvico, da ginástica íntima para essas mulheres. Viram quantas indicações para a ginástica íntima? E eu vou dizer particularmente o que eu sempre digo. Toda mulher deveria avaliar o seu assoalho pélvico para prevenção e, melhor ainda, para ter mais prazer. Então, procure um fisioterapeuta pélvico, vai ser excelente para a sua saúde íntima, para a sua saúde sexual e para prevenir esse monte aí de probleminhas que ninguém quer ter, né? Bem, me siga também nas redes sociais. Lá no Instagram eu tô como @MonicaLopes, muito prazer. E é claro, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Lembrando que quando eu chegar a 100k, você vai ganhar um curso de ginástica íntima. Então, gente, espalhe esse vídeo para todo mundo, assina o canal, ativa o sininho e vem comigo sempre. Um beijo!